Nos júris, os expositores devem ter uma preocupação especial com a unidade do processo ou chamado conjunto da obra. Aqui, diferente da matemática, a mudança na ordem dos fatores pode comprometer drasticamente o resultado. Para o retórico grego e Sócrates, o segredo de tudo está na boa seleção, combinação, encarte das ideias em cada um dos temas tratados, na escolha do momento apropriado, no sentido da medida para adornar o discurso com a lógica e na combinação rítmica e musical das palavras. Para tudo é necessário um espírito lúcido e vigoroso. Continuando a leitura do livro Paideia, a formação do homem grego de Werner Jaeger, vemos que para Sócrates, uma explanação perfeita tem de ser a expressão individual da situação, e sua lei suprema é ser adequada. Só a observância desses dois preceitos lhe permitirá ser uma oratória nova e original. Portanto, os advogados e promotores deverão se manter preparados para enfrentarem a explanação contrária sem comprometerem a unidade das suas ideias centrais. Muitas vezes, um desvio lógico inadequado ou a precipitação em refutar o adversário pode colocar tudo a perder. Como o tema é amplo, vou ler um artigo de minha autoria em que, buscando delinear a ideia de conjunto, resumi os pontos principais utilizados em uma sessão do júri. Para evitar menções desnecessárias, fiz pequenas alterações no contexto e utilizei nomes fictícios para identificar as partes. Como se faz um processo do júri? Os irmãos correram para a frente do muro. Da janela, os vizinhos se debatiam em gritos e pediam que os contendores cessassem as agressões. Naquela abafada madrugada de janeiro, os termômetros passavam dos 25 graus. Uma testemunha ligou várias vezes ao 190. Tudo em vão, disse ao final da audiência com os olhos comprimidos. Quando a polícia conseguiu chegar, o estrago já estava feito. Da sacada de minha casa, dava para ver as poças de sangue. Foi terrível. Na saída do fórum, um policial em off me disse que o depoente ficou de bico calado por conveniência. É claro, ele tem 2 filhos adolescentes e viu bem o que os réus foram capazes de fazer. Por isso, dali não vai sair nem mais uma vírgula. O crime envolveu familiares. As vítimas, 2 irmãos, um de 26 e outro de 32 anos, foram chamados por uma vizinha, que, cansada de ver a avó deles sofrer maus tratos de toda espécie, pediu que os 2 fizessem alguma coisa. Felipe, ao ouvir o relato, largou o cheeseburger sobre a mesa e saiu pisando alto na direção do carro. Ao chegar à casa da avó, a encontrou prostrada e com as mãos sobre as costas. O que aconteceu aqui é inaceitável, disse a Lucas, seu irmão mais velho. O Pulha deu um soco no rosto dela. Dessa vez, ele passou de todos os limites. Em seguida, Felipe jogou as roupas do primo na rua. Aqui ele não pisa os pés nunca mais, disse exaltado e diante da avó, que continuava sem coragem de erguer os olhos. O corte no supercílio ainda sangrava, apesar do curativo. A situação da família era complicada. Dona Olívia morava com o filho e o neto em uma casa de 80 metros quadrados. Marcos ficou órfão de mãe desde os 9 anos. A perda o afetou profundamente e o pai não soube lidar com os problemas que só aumentaram durante a adolescência. Sobrou para a avó, que com 3 safenas e um reumatismo crônico se limitava a servir a comida e lavar as roupas. Vez por outra, ela olhava desconfiada o entra e sai de pessoas na casa. Ao completar 18 anos, Marcos foi contratado como carreteiro em uma transportadora. O envolvimento com o mundo do crime não demorou e antes de chegar aos 20, ele já tinha nas costas uma sentença por tráfico de drogas. Para piorar,
o pai fazia vista grossa sobre as atitudes do filho. A vizinha disse que no dia do crime ficou horrorizada ao presenciá-lo empurrando a própria mãe. Isso não é coisa que se faça, Alfredo. Dona Olívia tem mais de 80 anos. Ele ainda me olhou com a cara feia e saiu resmungando pelos cantos, completou a testemunha. Do outro lado, as vítimas juravam que a qualquer hora dariam uma lição nos agressores. Naquele dia, portanto, os ingredientes estavam prontos para o que viria em seguida. Por volta das 8 horas, Marcos estacionou uma motocicleta 250 cilindradas a 2 quadras da casa. Em sua garupa havia um rapaz de 30 anos que tinha um coringa tatuado no braço. Este foi o único sinal que a polícia conseguiu checar. Meio ressabiados, os dois giravam os olhos em ping-pongs, até que Marcos, enfurecido, viu peças de roupas suas e um tênis Nike espalhados pela rua. Espumando de raiva, ele gritou com a avó, que, sedada por calmantes, continuava indisposta. Em seguida, seu pai se aproximou e, com uma expressão cerrada, o encarou de frente. Foram os dois. Sem perderem tempo, eles desceram até o pátio da casa, onde fica uma oficina, e começaram a recolher estacas de madeira e um facão. Aqueles ali são os canalhas, replicou Marcos. A vizinha, preocupada, enviou um WhatsApp a Felipe. Tudo em seguida foi muito rápido. Marcos, Alfredo e o terceiro desconhecido entraram na Saveiro, que deixou a rua estreita cantando pneus. A distância entre as casas paralelas não passava de 3 metros. Felipe e Lucas pararam o carro a 4 quarteirões do local. Ao descerem da caminhonete, os réus pegaram as armas que estavam na carroceria e partiram para cima das vítimas. A luta se estendeu por 62 metros, até que os irmãos, encostados em um muro, recebessem os golpes fatais. Alfredo, com estaca de madeira nas mãos, lutava com Felipe, enquanto Marcos se aproximou de surpresa e desferiu golpes de canivete na vítima. Logo que os irmãos caíram, os réus se entreolharam, pensativos. Alfredo suava em bicas, e Marcos, ao ouvir rumores dos vizinhos, "O que é isso? Que covardia!", disse quase afônico, "Vamos sair daqui antes que a polícia coloque a mão na gente." Eles só foram encontrados 5 meses depois, na cidade de Jacinto, no norte de Minas. A Secretaria de Defesa Social, atendendo aos insistentes pedidos da juíza, os recambiou ao presídio de Congonhas. A partir dali, só cabia pensar no júri. Os réus, sem medirem as consequências, se desfizeram do que tinham e contrataram um advogado de Belo Horizonte. Na audiência judicial, o defensor, com a confiança que beirava a insolência, disse que tudo não passava de um trágico, infeliz acontecimento. Abre aspas. Marcos só deu a facada para defender o pai. Está na cara. Qual filho não agiria da mesma forma? Alfredo estava sendo moído na pancada por Felipe, que além de ser muito mais alto do que ele, doutor, ainda é 20 anos mais jovem. Legítima defesa, isso é barbada no júri, completou com um sorriso irônico. Ao final da audiência, a juíza expediu uma precatória para que fosse ouvida a única testemunha que faltava, justamente a vizinha que informou as vítimas sobre as agressões sofridas por Dona Olívia. O processo ali já desenhava suas possibilidades e as partes devem preparar o terreno aos debates. Qualquer bomba não desarmada a tempo e o estrago pode ser irreversível. A testemunha foi ouvida por quase 2 horas e o defensor, de todas as maneiras, tentou pressioná-la. Imagino que ele supôs que sua artilharia verbal pudesse amedrontá-la, mas ali ele se descurou de regras que continuam praticamente imutáveis no mundo jurídico. Primeiro, quem pergunta já deve de antemão prever o que o depoente dirá. Segundo, algumas testemunhas têm características especiais. As mães das vítimas e os peritos, por exemplo, são dificílimes de serem encurraladas. Desde o começo,
As condições da vítima me deixaram intrigado. Ela tentou proteger Dona Olívia e chamou os netos para defender a avó. Mas, com certeza, deve ter lhe passado pela cabeça que sua atitude disparou a sequência retratada no processo. Como o depoimento foi gravado, o assisti inúmeras vezes. É impressionante, mas as respostas mais diretas vieram das perguntas feitas pelo próprio defensor. Ele indagou: a senhora viu Alfredo dando pauladas no Felipe? Vi, ela disse. E no Lucas, vi também, repetiu convicta. Muito do que ocorre em plenário depende do que for feito na instrução. É ali que se formam as provas e se preparam os fatos que serão avaliados pelos jurados. Diante de uma disputa acirrada entre duas teses, os explanadores, naturalmente, procurarão impor a melhor maneira de contar o enredo. O jurista italiano Francesco Carnelucci, em seu famoso livro Como se faz um processo, observa que, abre aspas, o juiz faz história. O certo é que a primeira atribuição a ele associada é precisamente a da história. O historiador precrusta o passado para saber como as coisas ocorreram. Certo fato ocorreu ou não? João roubou ou não? José é ou não o pai de Carlos? Marcos emitiu ou não uma letra de câmbio a Joaquim? Quando decide, o juiz converte a hipótese em tese, por adquirir a certeza de que ocorreu ou não um fato. Fecha aspas. Mas isso ainda não é tudo. Abre aspas. Quando eu disse que o juiz é um historiador, proferi uma definição exata, porém incompleta. Ele certamente é um historiador, mas não apenas. Depois do juízo histórico, tem de pronunciar o juízo crítico. Depois de verificar a existência de um fato, tem de ponderar o valor que a este corresponde. Fecha aspas. Por isso a importância de uma instrução bem feita e que os expositores prevejam com antecedência como cada registro será analisado na tribuna. O júri foi designado para uma terça-feira. Pela fama do advogado em ouvir todas as testemunhas, a previsão é que o resultado só saísse por volta das 11 horas da noite do dia seguinte. Confirmando os prognósticos, o primeiro dia transcorreu sem novidades. O fórum estava lotado de estudantes, professores e advogados. E o defensor, ao se utilizar de uma fita métrica e de uma inflexão de voz acentuada, aumentava a expectativa sobre sua atuação. Durante o dia, ouvia observações dos estagiários do fórum. Eles achavam que o advogado estava levando vantagem no júri. Os comentários não me deixaram preocupado. Longe disso. Meu papel ali, comparado a de um jogador de xadrez, era proteger uma peça importante, o depoimento da vizinha. Como já sabia que o advogado tentaria de todos os modos desacreditá-la, perguntei às demais testemunhas sobre o caráter dela. Eles, praticamente em coro, disseram que Mariângela era uma pessoa prestativa e que, desde que se mudou para Belo Horizonte, vem a Congonhas pelo menos 2 vezes por mês para cuidar dos pais, que já estão idosos e com as saúdes debilitadas. Portanto, essa tática sutil e que só é apreensível a quem conhece o processo em seu conjunto, passou despercebida aos estagiários que se impressionavam com a postura histriônica do defensor. O momento de maior tensão do primeiro dia ocorreu quando a mãe da vítima foi chamada a depor. Ela se sentou meio encolhida e, com a voz estrangulada, diz que foi informada sobre a morte dos filhos por uma prima. Ao chegar à rua, viu que eles estavam cobertos por uma lona. Na hora, o choque a deixou sem reação. O rosto de Felipe, tão bonito, doutora, e eu ali o vendo, mutilado e quase irreconhecível. Tudo me é muito doloroso, disse com dificuldade. Depois ela falou sobre os réus. Quando Marcos estava preso, o visitava toda semana. Levava um pacote de biscoito que ele gosta, e depois ele fez o que fez com os meus filhos. Já o Alfredo é a maldade em pessoa. Nunca vi ninguém pior em toda a minha vida, completou com uma expressão de tristeza.
os advogados ficam especialmente incomodados com as mães das vítimas. Ninguém é tão dona dos mortos e tem mais o direito de chorá-las do que elas. Quando a juíza perguntou se a defesa desejava fazer perguntas, o advogado estendeu os braços sobre a bancada e disse um sonoro e plástico sim. Ele ainda cochichou algo com a sócia e, em seguida, começou a levantar dúvidas sobre a relação da testemunha com Dona Olívia. A tática de emparedar a mãe era arriscada. A testemunha reagia mal às perguntas e, com frequência, se emocionava. Não raras vezes, a fala era interrompida por choros e soluços. Às 14h, o advogado fez o último questionamento. Satisfeito, Excelência, mas infelizmente não vou dispensar a testemunha. Como não, doutor? Qual o motivo? A dona Aureliana possui sérios problemas cardíacos, indagou a juíza. A cariação. Terei que confrontar o depoimento. Há muitas contradições, dizia com os braços abertos e uma expressão quase agressiva. A sua verdadeira intenção era impedir que a mãe permanecesse chorando na primeira fila do plenário. De imediato, percebi que precisava capitalizar a situação. Na sequência, pedir a palavra e me dirigi ao defensor. Doutor, sei que é um direito de Vossa Excelência não dispensar a testemunha. O Código de Processo Penal lhe garante essa prerrogativa. Mas peço que reconsidere a decisão do ponto de vista moral, pois este ato é extremamente duro e cruel com a mãe. No júri dos Nardoni, o advogado Podival, antes dos debates, liberou Ana Carolina Oliveira, mãe da menina Isabelle. Nesse momento, me levantei e, com o livro A Prova e a Testemunha de Lana Cazó em mãos, fiz uma leitura cadenciada do trecho que faz menção a este fato. Abre aspas. O juiz Dr. Maurício passa então a explicar a todos que, durante os trabalhos do dia, um oficial de justiça o procurou para dar notícias sobre o estado de saúde da testemunha Ana Carolina Oliveira. O juiz, em face da informação, solicitou que um psiquiatra fizesse uma avaliação técnica, uma consulta médica autorizada e acompanhada por um oficial de justiça, e ao término dessa apresentou o laudo. Ali constou que a testemunha estava em uma situação psíquica abalada e preocupante, sendo contraindicada uma cariação. Reuniram-se juiz, Ministério Público e Defesa. Depois de rápidas palavras, Podival foi falar com seus clientes e acabou dispensando Ana Carolina Oliveira. Fecha aspas. O advogado, com um semblante pesadíssimo, manteve o pedido. A mãe, de cabeça baixa, foi acompanhada até a sala de testemunhas por um oficial de justiça. Os jurados a observaram com atenção, e o trajeto, pelas circunstâncias, pareceu psicologicamente bem superior ao tempo real. De um jeito ou de outro, a defesa levaria o peso daquela decisão ao plenário. Na quarta, pela manhã, os debates se iniciaram. Precisaria ser direto e evitar desperdícios. Pelo menos 50% de meus esforços seriam destinados à refutação das teses defensivas que foram indicadas nas alegações finais. Após os cumprimentos, sustentei o conluio entre os réus para o cometimento dos homicídios qualificados, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Comecei pela questão espacial. Este é um item de primeiríssima importância. Afinal de contas, quem narra uma história, antes de mais nada, deve transitar com segurança pelo local dos fatos. Humberto Eco observa que, abre aspas, a narrativa é, acima de tudo, uma questão cosmológica. Para narrar algo, começamos com uma espécie de demiurgo que cria o mundo. Um mundo que deve ser tão preciso quanto possível, para que possamos nos movimentar nele com total confiança. Sigo essa regra tão rigorosamente que, por exemplo, quando digo em O Pêndulo de Foucault que as editoras Manuzio e Garamond estão sediadas em 2 prédios adjacentes, entre os quais foi construída uma passarela, passei muito tempo traçando várias plantas
e calculando como seria essa passarela e se seriam necessários alguns degraus para compensar a diferença de altura entre os prédios. No romance, menciono brevemente os degraus, e o leitor registra sua existência com naturalidade. Creio sem prestar muita atenção. Mas para mim eles eram cruciais, e se não os tivesse concebido, eu não teria sido capaz de prosseguir com a história. Em O Nome da Rosa, eu queria também que meus leitores visualizassem com clareza de que maneira os personagens se moviam pelo mosteiro. Fecha aspas. Ora, disse com vigor, os réus moravam em uma rua estreita, menos de 3 metros de largura, e ao decidirem atacar as vítimas, saíram de carro até interceptá-las em uma avenida que fica a mais ou menos 200 metros do ponto inicial. O defensor perguntou várias vezes às testemunhas se a briga ocorreu na porta da casa dos réus. Portanto, senhores e senhoras do egrégio Conselho de Sentença, ficou evidente que o advogado desconhece totalmente o local dos fatos e que, portanto, todas as consequências que roga a partir dessa incorreção são gritantemente contraditórias. Em seguida, passei aos argumentos complementares. O defensor disse assistente da acusação que não existiam registros de pauladas na vítima. E uma vez provado esse fato, Alfredo seria absolvido. Já falava há quase 1 hora quando pedi a atenção dos jurados. Alfredo atacou as vítimas com o uso de uma estaca de madeira e lhes provocou, sim, lesões provenientes desta arma. Neste momento, o advogado arregalou os olhos e fez caras e bocas para desacreditar minha fala. Ora, doutor, prossegui. Estou aqui com um livro de medicina legal de Delton Cross e ele mostra que instrumentos contundentes provocam escoriações e feridas contusas. E, por sinal, o laudo indicou exatamente estas lesões. Ele continuava balançando a cabeça em tom de reprovação. E eu, após fitá-lo, disse com firmeza: o advogado quer refutar os médicos com ilações subjetivas. Não é isso que recomenda a boa técnica, doutor. Como se diz em linguagem popular, cada macaco em seu galho. Se precisarmos avaliar a estrutura de um imóvel, chamaremos um engenheiro. Se for uma dúvida contábil, um contador. E é claro que, em questões de medicina, os médicos são os únicos profissionais capazes de realizarem avaliações e prognósticos. Em quem o senhor acha que os jurados vão acreditar hoje, aqui, nessa egrégia sessão do júri? No senhor, que bate no peito e diz que um bastão de madeira não provoca escoriações e feridas contusas, ou em um dos maiores legistas brasileiros de todos os tempos, que afirma exatamente o contrário? Em quem? A ênfase na interrogação colocava uma pá de cal sobre a dúvida sustentada pelo advogado. Ele, apesar do baque, ainda tentou se manter reticente. O diabo mora nos detalhes, continuei. Observem bem. Após praticar os assassinatos, Marcos disse aos seus 2 comparsas que precisavam fugir para não serem linchados. Hoje, em seus interrogatórios, eles sustentaram que agiram em legítima defesa. Se isso fosse verdade, os vizinhos compreenderiam seus atos e não esboçariam reações negativas. Mas o que eles fizeram foi de uma vileza e maldade superlativas, e por isso a indignação dos vizinhos. Há algo que é regra geral. Os linchamentos só ocorrem quando as pessoas estão diante de condutas injustas e repulsivas. Terminadas as minhas 2h30, a juíza consultou os jurados se desejavam um intervalo para ir ao banheiro. Como todos disserem que não, ela imediatamente passou a palavra ao defensor. Havia uma grande curiosidade quanto à sua performance. Mas, frustrando as expectativas, o advogado errou no time da exposição. Ele pediu desculpas pela brevidade dos cumprimentos e ficou mais de 40 minutos exibindo vídeos sobre erros judiciários. O equipamento de data show desligava toda hora, possivelmente em razão do mau contato, e isso esfriou os ânimos, que se firmam ou não nos 10 minutos iniciais. O uso de mídias também deve ser visto com cuidado.
A linguagem do júri é direta, olho no olho, e, portanto, muito mais próximo do teatro do que da televisão. Por isso, em um tablado, nada é mais persuasivo do que a fala direta e as gesticulações. Após o debate entre John Kennedy e Richard Nixon nas eleições de 1960 nos Estados Unidos, ficou claro que a televisão inaugurava um novo estilo de comunicação. Paulo Francis observou que, abre aspas, Kennedy foi o primeiro presidente de TV. Destruiu Nixon num debate porque era frio, não fazia caras, não se mexia quase, falava reto, sem inflexões de orador emocionado. Entendeu que a imagem é a mensagem e não necessariamente o que se diz. Entendeu que qualquer gesto ou expressão teatral esbarra na linguagem de TV. Fecha aspas. Entrando no mérito, o advogado mostrou a estaca de madeira e a bateu com força na grade da sala. Vejam, senhores e senhoras do Conselho de Sentença, se as vítimas tivessem recebido golpes com a arma deste tamanho, certamente estariam com os crânios rachados. E o promotor falou de uma faca utilizada por Marcos. Mais um ponto falho. Se eles quisessem matar as vítimas, por que não usariam um facão? A arma não foi levada por eles na caminhonete? Ao voltar na réplica, fui direto a esse ponto e disse: Alfredo atacava Lucas com o uso dessa estaca de madeira. Agora eu peço a atenção de vossas excelências e lhes pergunto: qual a reação de uma vítima ao ser agredida com um pedaço de madeira? Ora, é indubitável que o primeiro ato é o de proteger a cabeça com as mãos. Isso é espontâneo. E foi exatamente por isso que surgiram as escoriações no antebraço. Neste momento, Marcos se aproximou e, se aproveitando da debilidade da vítima que se protegia, lhe desferiu vários golpes de faca no tórax e abdômen. As condutas do réu, portanto, foram conjuntas e complementares. Se Lucas não tivesse com a defesa prejudicada por Alfredo, Marcos não teria condições de agir da maneira como fez. E o facão invocado aqui pela defesa? Como já disse antes, o advogado não conhece minimamente o local dos fatos. O facão, ainda no início da luta, caiu próximo a uma calçada. Dali o embate, com as vítimas tentando desesperadamente se defenderem, se estendeu por mais 62 metros. Esse dado consta do laudo. No ponto final, as vítimas ficaram de costas para o muro e Marcos foi até a sua casa e pegou um canivete. Ele estava muito mais próximo da residência do que do local em que o facão caiu. Mas o fato de portarem essa arma mostra que a intenção deles era nitidamente a de matarem as vítimas. Resolvida essa questão, me concentrei em outros 3 detalhes de grande importância. Primeiro, o confinamento da mãe. Uma atitude extremamente insensível, disse com os olhos voltados ao advogado. A defesa tem o direito de pedir o recolhimento das testemunhas. O Código de Processo Penal lhe garante esta prerrogativa. Mas nem tudo que está escrito em lei é moral. A justificativa usada hoje foi a realização de acariações, que, como todos viram, não ocorreram. O motivo por trás dessa atitude, na verdade, era bem diferente. A mãe agora, disse com ênfase, está lá dentro confinada, mas seu coração e expectativas conjecturam sobre tudo o que está acontecendo aqui, nessa egrégia sessão do júri. As relações familiares estão acima de idiosincrasias e percalços legais. O direito de uma mãe é de ordem natural e irremovível. Quando um parente morre, tudo o que lhe diz respeito pertence à família. Por isso, o desespero dos pais para encontrarem os restos mortais de seus filhos perdidos em tragédias e acidentes. O anseio de lhes dar um funeral se torna um mote obsessivo às famílias. O enterro fornece endereço e identidade ao morto. Essa situação é tão forte, senhores e senhoras do Conselho de Sentença, que se encontra enraizada na ideia do que é o direito. O grego Sófocles narra que Antígona enfrentou Creonte para dar um enterro religioso a Polinice.
Cito ainda outro exemplo da história latino-americana. A coragem de uma mãe é um sentimento quase impossível de explicar, se não fosse pela existência de um elemento que lhe dá corpo, um amor descomunal. Somente essa expressão é capaz de definir o desassombro das mães argentinas, que, usando lenços brancos nas cabeças para simbolizarem as fraldas de seus filhos desaparecidos, enfrentaram a ditadura militar. Elas não se importaram com os enormes riscos que corriam, e muitas delas foram sequestradas e mortas pelo governo do ex-general Videla, que com mão de ferro comandou o país no final dos anos 70. O nome do grupo, Mãe das Praças de Maio, veio em referência ao local em que eram feitas as reivindicações e que se situa bem na frente da Casa Rosada, a sede da presidência argentina. Por aí se vê que a cautela é uma palavra inexistente no dicionário das mães. Somente um amor sem limites e disposto a sacrifícios de toda ordem nos dá uma pálida ideia do que estamos a tratar. Mas hoje aqui, senhores e senhoras do egrégio Tribunal do Júri, ao contrário das menções históricas e literárias, prevaleceu o direito escrito e Dona Aureliana foi impedida de assistir ao julgamento dos réus que mataram seus filhos. Não podia, por uma questão de justiça, deixar de pontuar estes registros. O segundo detalhe é relativo à linguagem do advogado, que abusou do uso de gírias durante o julgamento. De olho nesta, entre aspas, quebra de decoro, busquei ser elegante e agregar meus argumentos com citações jurídicas e literárias. Nada melhor para ressaltar um defeito alheio do que andar em sua contramão. No júri, essa perspectiva ganha ainda mais visibilidade. As formalidades, como o uso das becas e o compromisso dos jurados, criam uma estética favorável a um estilo mais carregado. Foi o que ocorreu em Congonhas. No dia seguinte ao júri, um oficial de justiça me parou numa calçada próxima ao fórum e disse que uma das juradas, que é professora de matemática, reclamou do vocabulário chulo utilizado pelo defensor. O terceiro detalhe diz respeito aos erros da parte contrária em um jogo, e essa é uma das definições que melhor caracterizam os debates. O participante nunca pode perder a oportunidade de desgastar o oponente. O advogado perguntou às testemunhas por que Dona Olívia, que tem 82 anos, não foi atendida pelo conselho tutelar. Percebi de imediato a falha, mas deixei que ele se estendesse no erro e no momento certo corrigi. Ora, doutor, o conselho tutelar trata somente de crianças e adolescentes, que são pessoas de 0 a 18 anos. É o que está escrito aqui no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que faço questão de ler aos jurados. O senhor, portanto, errou por uma margem para lá de considerável, 64 anos para ser mais preciso, já que esta é a exata diferença entre a idade de Dona Olívia e o marco final de atendimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 18 anos. Não é pouca coisa, como se vê. Ao final, destaquei as circunstâncias do crime. A forma como se mata revela muito sobre a personalidade do réu. As armas de fogo, apesar de letais e altamente reprováveis, criam um distanciamento entre as partes. Mencionei um programa de TV, em que o capitão da Aeronáutica dos Estados Unidos, Tim Burton, contou como foi preparado para jogar a primeira bomba atômica sobre Hiroshima. A resistência japonesa ia aos últimos limites, e os militares, convertidos em kamikazes, estavam dispostos a entregarem as próprias vidas em nome do imperador. Em um caso de uma eventual invasão anfíbia ao Japão, as estimativas giravam em torno de 10 milhões de mortes. O capitão recebeu a missão com estes números e justificativas. Ele nomeou o bombardeiro B-29 de Enola Gay, em uma alusão carinhosa à sua mãe. E no dia 6 de agosto de 1945,
a aeronave sobrevoou as águas do Pacífico com a Little Boy, a ogiva atômica, a bordo. Ao abrir a comporta do avião, o militar ainda teve a esperança de que o artefato falhasse, mas quando ainda completava o retorno, viu o enorme cogumelo de fogo que atingiu a cidade japonesa. Diante de si, números frios e o cumprimento de uma ordem militar. Este foi um fato terrível e que marcou profunda e negativamente a história da humanidade. Agora, quando alguém é capaz de rasgar um corpo com uma faca e menosprezar a respiração ofegante e o desespero de quem tomba diante de si, temos a maldade em sua forma mais crua e primitiva. Marcos, sem qualquer piedade ou compaixão, mutilou o corpo do seu primo. Reunidos para decidirem um caso, os jurados concluíram que os réus, em concurso de pessoas, cometeram 2 homicídios duplamente qualificados, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Já passava da meia-noite, quando a juíza pediu que todos ficassem de pé para a leitura da sentença. As expectativas amenizavam o cansaço por 2 dias extenuantes. Alfredo foi condenado a 30 anos de prisão e Marcos, por ser reincidente em tráfico de drogas, recebeu uma sentença de 36 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Como os 2 já se encontravam presos, a juíza lhes negou o direito de recorrer em liberdade. Grande abraço a todos.